Hoje é comemorado o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A data instituída pela Unesco em novembro de 2019 é comemorada este ano de forma mais organizada, já que as edições anteriores foram limitadas pelas restrições impostas pela pandemia de Covid-19. O português é a língua oficial de 9 países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. São eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O português é a quarta língua mais falada do mundo. Cerca de 260 milhões de pessoas falam o idioma, que só fica atrás do mandarim, inglês e espanhol. Este ano acontece a terceira edição do Dia Internacional da Língua Portuguesa, que vai até o dia 7. Vai ser marcada por 139 ações em 52 países, com Angola e o Brasil assumindo os principais destaques. Boa parte das iniciativas é organizada em cooperação com os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Um festival em Luanda, com o nome da comunidade lusófona, Moçambique e Cabo Verde, se destacam na África como países com maior número de atividades programadas, além da Angola, que assume a presidência rotativa da organização. Para falar sobre isso, já está aqui comigo o nosso correspondente internacional, Jairo Atademo. Jairo, um bom dia para você em Portugal. Olha, temos muito o que comemorar nesse dia. Como é que a data foi celebrada aí em Lisboa? Conta pra gente. Boa noite, Elias. Boa noite, telespectadores da TV Diversa. É verdade, hoje nós comemoramos aqui em Portugal e em mais 52 países, como vocês viram aí, e também nos países, obviamente, lusófonos, que são aqueles 9 países que falam a língua portuguesa, comemoramos esse Dia Internacional da Língua Portuguesa, que foi estabelecido em 2019, pela 40ª sessão da Unesco, sessão ordinária da Unesco, que criou esta data para comemorar a língua portuguesa. E por que isto ocorreu, né? Porque a língua portuguesa vem crescendo bastante, vem se expandindo pelo mundo. Ela tem uma importância, inclusive comercial, muito grande. Há muita gente interessada em aprender português. Bom, esta comemoração tem um estímulo, tem um objetivo de criar um congraçamento, uma espécie de cooperação mútua entre povos que falam a mesma língua, mas que são povos muito diferentes. São povos de etnias, de culturas, de história muito diferentes. E por isso, realmente, essa diversidade pode contribuir para um crescimento enorme de todos os países numa sinergia. Essa terceira vez que se comemora, pode ser melhor comemorada por conta de poder ser presencial. Então, tivemos aqui em Portugal uma cerimônia realizada no Museu Nacional do Teatro e da Dança, com a presença do primeiro-ministro português, António Costa, e do ministro das Relações Exteriores, João Cravinho. António Costa falou umas coisas bem interessantes. E também, durante este evento, houve uma exposição chamada Mulheres Saramaguianas, em homenagem ao centenário, que também se comemora esse ano, do escritor Prêmio Nobel de Literatura, o escritor português José Saramago. Então, essa exposição aconteceu ali também. E os vencedores do concurso literário de poesia também foram anunciados hoje nessa sessão e foi lançada uma antologia poética com 70 autores em língua portuguesa. Muito interessante. O primeiro-ministro, em sua fala no encerramento das atividades de hoje, ele disse que os países de expressão portuguesa vivem em democracia e que é graças ao processo democrático que podemos comemorar juntos essa data e a língua pode se expandir comercialmente, expandir culturalmente. Isso é muito importante. O presidente da Assembleia da República Portuguesa, que é o Augusto Santos Silva, ele está aí no Brasil. Ele não participou aqui porque foi ontem para comemorar essa data junto aos brasileiros no Museu da Língua Portuguesa. E a principal comemoração, como vocês ouviram, foi em Angola, porque hoje Angola representa a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Este país ocupa esta presidência da CPLP rotativa. Então, por isso,
As principais comemorações aconteceram mesmo em Angola, com festivais, com uma série de filmes, documentários sobre a língua portuguesa. A capital, Luanda, ficou bastante cheia. Teve um fato interessante, Elise, também, que foi Coimbra. Coimbra é a sede da Universidade de Coimbra, que fica no centro de Portugal e que também já foi capital portuguesa. Coimbra é uma cidade que cedia esta universidade, que é a mais antiga do país e uma das mais antigas do mundo em funcionamento. Então, ela também é a universidade responsável pelo amadurecimento da língua portuguesa, uma vez que ela foi fundada há muitos anos, mas há muito tempo mesmo. E também a novidade é que ela se candidatou a ser a capital europeia da cultura e, para isso, para formalizar essa candidatura, também trouxe para cá, vai trazer para cá, para Portugal, uma versão do Museu da Língua Portuguesa. Está em negociações com o Brasil para trazer para cá, vamos dizer assim, uma sucursal ou uma parte deste museu para se instalar também na cidade de Coimbra, que é candidata à capital europeia da cultura para 2027, Elias. Excelente, Jair. Olha, realmente é um dia de muitas comemorações em Portugal, no Brasil, nos outros países que falam a língua portuguesa. E é curioso pensar, né, como uma mesma língua tem diferentes sotaques, diferentes formas de ser entendida. Outro dia mesmo, Jair, a gente conversava falando sobre a dificuldade, né, em se falar português. Eu queria até mesmo refazer essa pergunta a você de forma breve. A gente está com um tempinho um pouco estourado, mas acho que vai dar tempo. O Jair outro dia me contava que em Portugal até ele teve dificuldade no início em entender um pouco a forma como é dito, justamente por essas diferenças na forma em se pronunciar as palavras, correto, Jairo? Correto. Não só aqui em Portugal, Angola, Moçambique e os demais países têm um jeito próprio de falar e um sotaque diferente. Em Angola é até mais fácil. Aqui em Portugal, eles fecham muito a boca e encurtam as primeiras sílabas das palavras, de maneira que fica difícil entender. Mas o mais difícil não é educar o ouvido. O mais difícil é entender alguns vocábulos, que são totalmente diferentes. Eles podem dizer uma frase inteira e você não saber do que se trata. Por exemplo, se você me permite dar um exemplo, o autocarro está na berma, está na paragem. O que é isso? O ônibus está no acostamento. Quer dizer, dá para tudo, né? Cuidado com o atacador. Que é isso? Cuidado com o cadarço do sapato. Então tem muitas expressões, e são muitas mesmo, que eles acabam usando que a gente tem mesmo que aprender. Isso que enriquece a língua também, torna a língua bastante rica. Hoje, não sei se você sabe, Elias, é a 5ª língua mais falada na internet, graças à navegação dos brasileiros, que também são bastante presentes na internet. E a língua portuguesa é assim, ela nasceu numa mistura de idiomas e dialetos da época da Galícia, lá em cima, no norte de Portugal. Ela nasceu com essa mistura. Foi criado o céltico-lusitano, misturando com o latim vulgar, e depois chegando as invasões bárbaras com a queda do Império Romano, misturando mais ainda, criando o galaico-português, que é a língua materna do português de hoje. O português se amadureceu por volta do século XV, mas as primeiras escritas foram no século IX, de maneira que nós devemos muito à cultura mundial a divulgação desta língua importantíssima, que no Brasil se tornou realmente obrigatória no século XVIII por um decreto do Marquês de Pombal e por isso se expandiu por todo esse imenso território brasileiro, Elias. Excelente, Jairo. Muito obrigado. Na próxima semana te aguardo aqui também para a gente continuar trazendo essas curiosidades aí de Portugal. Uma boa noite, um bom dia para você aí do outro lado.